não é apenas para o Brasil, é um sínodo pan-amazônico, para a Amazônia, que está presente além fronteiras do Brasil, né? Mais 8 países. O Papa Francisco, ao convocar o sínodo, ele vem, de algum modo, confirmar toda uma caminhada histórica que a igreja tem aqui na região, de uma igreja muito inserida na realidade, muito comprometida com as diversas causas das pessoas, dos povos, da defesa da natureza, assim, o compromisso com a missão. Então, claro que, como você dizia, essa história de uma igreja encarnada na realidade, ela vem desde o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II que aconteceu aí no início da década de 60. E para nós, latino-americanos, o concílio ele encontrou ressonância na Conferência de Medellín e Puebla, em 68 e em 79. Nesse período aconteceu um encontro muito importante na Diocese de Santarém com todos os bispos da Amazônia, em 1972, e desde lá foi assumido um compromisso com a missão da igreja na Amazônia, que quer, de fato, fazer com que aqui aconteça uma verdadeira evangelização. A expressão que se usou na época é a evangelização libertadora, visto que o Brasil e diversos países da América Latina estavam vivendo o tempo da ditadura e havia muitos conflitos, né, jogo de interesses, mas a igreja, antes de tudo, ela se preocupava, assim como hoje se preocupa, com as pessoas, com as comunidades, com os povos tradicionais, com a obra que foi realizada por diversos missionários, diversas congregações. Então, o Papa Francisco, ao convocar o sínodo, ele, de algum modo, está nos ajudando a resgatar essa história e a continuar assumindo, não os mesmos compromissos, porque nos últimos 50 anos o contexto mudou muito, né? Por exemplo, já surgiram grandes metrópoles na Amazônia brasileira, mas eu não posso esquecer de que o sínodo não é apenas para o Brasil, é um sínodo pan-amazônico. Um total de 9 países estão, episcopados de 9 países estão participando de todo esse processo sinodal. Então nós temos aqui na Amazônia assim, um respeito muito grande pelas conclusões daquele encontro de Santarém, que depois aconteceu em 97 em Manaus, e assim como está acontecendo nesse tempo de preparação para o sínodo, várias assembleias, vários fóruns, vários seminários, sempre debatendo as questões principais no que diz respeito à evangelização. A gente insiste em dizer que o sínodo, antes de tudo, é para a igreja, né? E renovar o compromisso da igreja que está inserida nessa realidade tão diversificada e tão complexa que é a realidade multicultural de diversos povos, línguas, etnias, manifestações religiosas também. Então, nós sabemos que, diante dessa diversidade, a primeira atitude que temos que ter é respeito. O mundo tem mudado muito nas últimas décadas e até mesmo a missão da igreja tem sido repensada. É claro que existem páginas tristes, sombrias da história, inclusive da história da igreja aqui na Amazônia, né? Muitos acusam a igreja de conivência, de omissão, de algum modo, mas precisamos nos colocar naquele contexto. Os missionários, as congregações, os bispos, os padres que aqui vieram tinham um único propósito, de evangelizar. Então, o objetivo primeiro era alcançar as pessoas, as comunidades mais distantes, os diversos povos indígenas, e a gente percebe assim, um esforço enorme de aprender a língua, de entender os costumes, porque o sínodo a preparação para o sínodo tem nos ajudado muito a reconhecer a grande sabedoria que existe, assim como existiu durante todo esse tempo aqui de história da Amazônia,
de que aqueles que mais preservam a natureza, a mata, a flora, a fauna, são as comunidades indígenas, é o homem do interior, aquele que está nas comunidades ao longo dos rios. Esses sabem muito bem sobreviver, né? Ter o seu pedaço de chão para plantar, saber tirar o melhor dos frutos da mata, mas sempre assim com esse respeito em não destruir, não desmatar, porque ele sabe que depende a sua sobrevivência do cuidado com a floresta, com a mata. Então, a igreja tem aprendido muito, assim como os primeiros missionários que aqui vieram, que também tiveram seus erros na tentativa de acertar, mas nós não podemos assim negar de que os missionários que estavam presentes nos lugares mais distantes, de difícil acesso, foram eles que começaram a instalar as primeiras escolas, por exemplo, os hospitais, creches, os trabalhos sociais, né, e incentivo aos esportes, às artes. Então, em cada lugar da Amazônia, nós temos sempre assim uma história bonita de missionários, congregações que fizeram ali nascer uma comunidade. Muitas cidades da Amazônia surgiram ao redor das igrejas que ali foram construídas, todas com a ajuda de cristãos de diversas partes do Brasil e do mundo. Então, assim, os missionários nos deixaram assim um legado belíssimo e ainda estão presentes. Isso que é bom a gente relembrar, de que agora mais do que nunca, depois de Medellín, Puebla, o encontro de Santarém e agora nesse tempo de preparação para o sínodo, se reafirma todo um trabalho de parceria, de comunhão com diversas entidades, diversos grupos que estão defendendo a causa indígena, que estão defendendo a floresta em pé, o bom uso dos recursos naturais, né, sem destruir, mas saber tirar o melhor que a floresta pode nos dar para, de fato, buscar o desenvolvimento sustentável, né? Então, existe aí todo um empenho por parte de universidades, de organismos muito sérios, de associações que estão empenhadas em trabalhar juntos, e a igreja quer sempre apoiar essas iniciativas que visem sempre o bem-estar de todos. Antes de tudo, também o bem-estar de toda a criação, que é uma harmonia maravilhosa. O Sínodo está nos lembrando, desde quando o Papa Francisco escreveu um texto belíssimo chamado Laudato Si, de que nós devemos cuidar da nossa casa comum, que todos estamos vivendo em harmonia. Tudo está interligado. Então, cuidar da floresta, cuidar do homem e da mulher que moram nela, seja na cidade, seja nas comunidades dos ramais, das estradas, seja no interior mais distante. Então, tudo está interligado, por isso que a gente precisa se dar conta disso, né? A natureza que Deus nos deu aqui é a nossa casa. Então, se a gente souber cuidar bem dela, nós estaremos, assim, garantindo um futuro melhor para nós e para as gerações que virão depois da gente. Acredito que o maior ensinamento que esse tempo de preparação do sínodo está nos dando é que nós precisamos aprender a escutar. O sínodo, de fato, antes de tudo é para isso. É uma grande escuta que se faz das diversas realidades, dos diversos apelos que existem aqui na nossa realidade panamazônica, né? Então, o que estamos percebendo é que, de fato, muita gente não conhece a Amazônia. O Brasil não conhece a Amazônia. Existe interesse, curiosidade, existem muitas pesquisas, mas é sempre algo a se desbravar no sentido de conhecimento, né? Nós sabemos que cada vez mais surgem novas pesquisas, resultados aí de levantamentos, dados estatísticos que nos fascinam, né? Então, é algo grandioso. Quando a gente pensa em Amazônia, de fato, tudo é muito grande. É preciso
alargar o nosso olhar para poder reconhecer aqui o mistério de estarmos num grande paraíso que Deus nos deu. E é impressionante perceber que, claro, antes de tudo, os que aqui moram, que aqui vivem, e o Papa Francisco tem insistido muito nisso, né, de escutar, antes de tudo, as lideranças indígenas, aqueles que estão nas comunidades ribeirinhas, nas pequenas cidades, né, que todos possam ser escutados. A gente não pode, assim, se preocupar apenas em analisar o contexto das grandes cidades, das metrópoles, Belém, Manaus, Porto Velho e as capitais dos outros países. Enfim, é preciso que todos sejam contemplados no que diz respeito à contribuição que cada um pode oferecer. Claro, eu sou privilegiado por ter nascido aqui, toda a minha formação humana, teológica e na minha ação pastoral também como padre, agora como bispo, é sempre estando em comunhão com a Arquidiocese de Manaus, que não é só a cidade de Manaus, mas também a Arquidiocese ela abraça outros municípios que fazem parte da Grande Manaus. Então, aqui, nós, dessa região, sabemos caminhar juntos com missionários, com missionárias, bispos, padres, diáconos, irmãos, irmãs, que vieram de outras partes do país e até mesmo de outros países, que aqui já moram há 20, 30, 40, 50 anos. Então, essas pessoas já têm um coração amazônico, já estão inseridas. É claro que a sua identidade original está ligado a outras tradições, outras etnias, vamos dizer assim, mas nós temos aqui um exemplo maravilhoso de bispos, de padres, de religiosas que assumiram, né, de viver aqui e, olhando assim, eles têm muito mais tempo de Amazônia do que muitos de nós, né? Então, esses também estão nos ajudando a compreender de que não basta a gente ter nascido aqui, é preciso a gente não apenas se orgulhar, vamos dizer assim, mas perceber que nós estamos sempre aprendendo. E quem mais nos ensina são as pessoas mais simples, aqueles que estão lutando pela sobrevivência de cada dia, aqueles que estão, de fato, sensibilizados com o grande desafio que temos de cuidar da nossa biodiversidade e, antes de tudo, valorizar a história da igreja que está aqui, que sempre colocou o leigo e a leiga num papel de protagonismo, né? As comunidades, as dioceses prelazias, já há mais de 50 anos, assumiram essa dimensão da formação de agentes de pastoral, né? Desde o encontro de Santarém, isso foi uma prioridade, né? Formação dos agentes de pastoral, formação de comunidades, porque é assim que a igreja vai estar perto das pessoas e das mais diversas realidades, e também assumir uma ação concreta, uma ação pastoral na questão indígena. Esse continua sendo o nosso grande desafio, né? Assim, conhecer, respeitar e ajudar os nossos irmãos indígenas a não perderem a sua identidade, mesmo quando se vem morar numa cidade, mesmo quando vem viver assim tudo aquilo que nós vivemos aqui nesse mundo tão tecnológico, tão urbano e muitas vezes tão caótico, que os nossos irmãos indígenas não percam a sua ligação, a sua relação com as suas origens, né, e o lugar onde eles nasceram e cresceram. Então, nós acreditamos que, sim, existem muitos desafios e a gente sabe que para assumir a causa da Amazônia, não basta apenas ter boa vontade ou ter um discurso bonito, e antes de tudo a gente perceber que é preciso a gente estar perto, a gente estar próximo, a gente ser uma presença, né? Não vir aqui simplesmente como um visitante, ou como um turista, ou como um curioso, mas aqueles que estão aqui, de fato, estão com os pés muito fincados nessa realidade, por isso que também estão colaborando muito com a missão da igreja e com a preparação do sínodo. Tanto é que o Papa Francisco, assim, além dos bispos, está também convocando leigos, leigas, estudiosos, até mesmo homens e mulheres de outras igrejas
que trabalham o ecumenismo, e também ele tem insistido para que participe do sínodo lideranças indígenas dos diversos países daqui da Panamazônia. Então, vai ser esse um momento muito bonito de grande participação e de grande comunhão no que diz respeito a gente trazer para o sínodo um pouco daquilo que se vive nas mais distantes realidades, e cada lugar tem a sua beleza e tem a sua caminhada, porque o reino de Deus está presente já desde o início aqui nessa história. Bem, o sínodo é um instrumento de diálogo, de participação eclesial muito interessante, que já aconteceram inúmeros. Inclusive no ano passado, em outubro do ano passado, estiveram reunidos no Vaticano bispos e lideranças para refletir sobre a questão da juventude. Então foi um sínodo assim muito bonito pelo fato da participação dos jovens. É claro que o sínodo ele precisa ser construído, né? Então o Papa convoca, porque o sínodo é de fato da responsabilidade dele. O sínodo sempre acontece no Vaticano, para que o Papa possa acompanhar toda a realização dele. São 3 semanas de oração, de reflexão, de estudo, aprofundamento, debate. E aí, após o sínodo, em geral, o Papa sempre escreve uma carta, uma mensagem, que para nós é um documento muito importante, como se fosse algo que vai direcionar a partir das conclusões, para que as dioceses do mundo inteiro possam assumir aquilo que se vai concluir, né? É claro que sempre nessa perspectiva de que são diretrizes, são linhas pastorais que vão ajudar a Igreja a realizar a sua missão em cada lugar do mundo. No nosso caso, do próximo sínodo, seria situar a Igreja nesse contexto da Panamazônia. A preparação do sínodo, ela começa desde quando o Papa convoca, e depois se constitui uma equipe de assessoria, onde se vai fazer os primeiros encaminhamentos. No nosso caso, aconteceram aí diversos encontros, na qual se produziu assim um extenso questionário que foi enviado para todas as dioceses de todos os países que fazem parte da Amazônia. Então, pelo menos 10 meses de consulta, de escuta. Aconteceram seminários, fóruns, rodas de conversa em todos os países. Aqui em Manaus e aqui na nossa região norte, nós participamos de diversos eventos. Quem tem dado um apoio assim enorme é a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônia, que foi constituída já há alguns anos atrás e tem sido a grande articuladora desses encontros de preparação para o sínodo. Então, depois destes encontros, depois das respostas enviadas à equipe central, se produziu um instrumento de trabalho. É um texto preparatório para o sínodo, que foi nos apresentado em junho deste ano. Então, desde junho deste ano até outubro, todos os bispos, todos que vão participar do sínodo estão lendo, estão aprofundando, estão conversando, para que naquelas 3 semanas do mês de outubro se possa pensar o que podemos fazer, né? Quais são os próximos passos a seguir. Então é um trabalho muito bonito, um trabalho assim feito com muitas mãos, e a participação nessa preparação, nos encontros, fóruns, elas envolveram quase 100 mil pessoas nos diversos países. Mas é bom a gente lembrar também que em outros lugares do mundo também aconteceram conferências, seminários, né, nos Estados Unidos, na Europa, em outras cidades do Brasil e também em outras partes da América do Sul. Então, é um trabalho assim esplêndido. É claro que para a gente entender o objetivo do sínodo, a gente precisa ser muito livre. Nós não podemos ficar ouvindo notícias falsas, comentários distorcidos, porque algumas questões
por exemplo, quando a igreja olha a realidade e percebe que ela precisa estar sentindo a compaixão que Cristo sentiu pelos mais desamparados, pelos aqueles que vivem na miséria. E hoje em dia a gente pode dizer que tantos povos indígenas estão sendo expulsos das suas terras, estão sendo desrespeitados nas suas tradições e costumes. Então, os povos indígenas, os diversos migrantes e refugiados, a grande multidão de miseráveis, de pobres, de famintos que estão em nossas periferias, estes exigem assim um olhar mais atento da igreja. E é claro que nós sabemos que para existir a paz social é preciso que haja sempre a justiça. Para que a justiça possa acontecer é preciso a gente combater a corrupção, a impunidade, tantos males, né? A igreja nunca vai aceitar propostas como, por exemplo, a divulgação e o incentivo para que todo mundo tenha um porte de armas para poder se defender e ter a segurança nas suas casas, no lugar onde estuda, no lugar onde trabalha. Então a igreja vai sempre defender a vida de todos. A igreja sempre vai dizer que os indígenas das mais diversas etnias, os migrantes, refugiados, até mesmo aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão no mundo da marginalidade, esses são nossos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Esses precisam ser ajudados, precisam ser, de fato, evangelizados, né? E também porque eles nos evangelizam. Então a igreja vai assumir sempre uma postura assim, muito firme em defesa da vida, porque nós queremos servir a Cristo, que veio ao mundo para servir e não ser servido. Então, é óbvio, assim como Cristo, assim como os profetas incomodaram, porque não apenas no discurso, mas na prática, na vivência dos valores humanos e cristãos, isso incomoda muita gente. Mas a gente sabe que o Sínodo não está aqui para se colocar contra governos ou assumindo ideologias partidárias. A gente precisa ir além, né? A gente precisa convocar a todos para que a gente possa, né, assim, ajudados pela palavra de Deus, anunciar o reino que já está aqui entre nós. E a gente precisa assumir tudo aquilo que Cristo assumiu, né? Dizendo que os pobres, os últimos da sociedade, precisam ser amados, apoiados, ajudados, e eles também nos evangelizam, eles também nos ajudam a sermos humanos, solidários, né? E isso o Sínodo está colocando na pauta principal, que a gente precisa ter um olhar muito misericordioso diante daqueles que estão sofrendo, porque quando se desmata, quando se destrói, quando se desviam verbas públicas para a saúde, para a educação, de algum modo isso é genocídio, isso está tirando o direito a uma vida melhor de uma massa assim, enorme de pessoas que precisam da nossa compaixão, da nossa solidariedade. Então o Sínodo, ele é, antes de tudo, para lembrar que a igreja tem um papel assim importantíssimo de convocar a todos para que se viva a fraternidade. E algumas questões que foi citado, por exemplo, um dos apelos que se tem surgido é que como é que a gente pode fortalecer a fé cristã nas comunidades mais distantes. E um dos lamentos que se tem escutado é que nos lugares mais distantes, onde não existe uma comunidade constituída, onde não existe um padre, onde não existe lideranças leigas, muitas vezes a comunidade fica perdida, fica desanimada. Essa comunidade precisa ser ajudada a cultivar a fé. Por isso que estão surgindo diversas propostas, mas tudo isso vai ser ainda refletido, vai ser ainda confrontado com a nossa história, com a nossa doutrina, com a orientação canônica da igreja. E aí surgiu até algumas possibilidades, como por exemplo a questão como celebrar a Eucaristia em comunidades distantes, onde não existe um padre, ou onde esse padre às vezes pode chegar uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Como é que essas comunidades podem ser fortalecidas na fé e alimentadas pela Eucaristia? Então aí se pode surgir propostas concretas.
mas em momento algum se colocou o sínodo como a tentativa de ratificar uma reivindicação de que homens casados possam ser padres, e que o celibato sacerdotal vai ser abolido. Essas questões não podem ainda vir à tona, porque a preocupação não é essa. A preocupação é, quem sabe, surgir algum ministério ou alguma autorização para que nos lugares mais distantes, em pequenas comunidades, haja uma outra forma de presidência da Eucaristia. Mas isso tudo está sendo ainda debatido, está sendo ainda aprofundado. É claro que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender, né, que os sinais dos tempos hoje nos pedem assim propostas audaciosas, ousadas. Isso não quer dizer que se vai trair toda a tradição e que se vai menosprezar aquilo que já existe. Muito pelo contrário, é sempre uma tentativa da gente não deixar os nossos irmãos que vivem nos lugares mais remotos ficarem sem a graça dos sacramentos. Seria assim algo extremamente desumano e injusto, e por que não dizer cruel, se nós cristãos católicos, nós que moramos perto de uma igreja, nós que temos o acesso à Eucaristia, às vezes até diariamente, se isso não nos incomodasse, saber que nossos outros irmãos, muitas vezes pequenas comunidades, não têm essa possibilidade de celebrar a Eucaristia, né? Muitas vezes, aonde chega a TV, onde se escuta pelo rádio, ainda se consegue ainda ter algum tipo de participação, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, assim, ouvindo o apelo, o clamor dessas comunidades onde não se pode celebrar os sacramentos, o sínodo vai tentar dar uma resposta. E a resposta que vier, nós acreditamos que, antes de tudo, será a vontade de Deus que vai se manifestar, porque não é simplesmente um encontro para refletir aprofundamentos teológicos. O sínodo, ele também quer tocar nessas questões pastorais mais desafiadoras, e uma delas é em relação à questão dos ministérios e à presidência da Eucaristia, de outros sacramentos, porque nós vivemos uma realidade extremamente desafiadora. Somos poucos, são poucos os padres que estão aí disponíveis para ir nos lugares mais distantes, nas nossas periferias e também nos municípios do interior. É bom lembrar que este sínodo é um sínodo especial, porque ele está refletindo a ação da Igreja num determinado território. Os sínodos que já aconteceram na Igreja ao longo dos tempos sempre trouxeram temas assim que pudessem ser de interesse do mundo inteiro, interesse pastoral, por exemplo, como do ano passado, a questão da juventude, né? Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Então houve participação do mundo inteiro, mas o Papa, assim, ouvindo os apelos, os clamores, não apenas aqui dos povos da Amazônia, mas um apelo global, porque existem duas regiões do mundo que estão sufocadas, estão morrendo aos poucos. A primeira, os árticos, né? O derretimento das calotas polares, que isso está trazendo um prejuízo enorme para o equilíbrio do planeta. Além do Ártico, a Amazônia, que em diversas partes está crescendo o desmatamento, a morte de animais, de espécies que estão cada vez mais na lista de extinção. Então o Papa, assim, sensibilizado com tudo isso, está convocando a Igreja, que está aqui na Amazônia, a refletir de um modo mais global, né? É claro que o objetivo, antes de tudo, é pastoral, mas a nossa pastoral ela precisa estar em comunhão com a luta dos direitos humanos que aqui estão e também com os direitos da floresta, da biodiversidade, de todo um ecossistema que para nós é obra de Deus, né? Então, os documentos, os textos, os artigos que estão sendo produzidos, em que nos dizem respeito a essa realidade, de uma preciosidade incrível. Então, nós cristãos
também temos que nos interessar em ler, em procurar fontes confiáveis, para poder a gente também escutar a contribuição de pessoas que estão se especializando em diversas áreas, né? Porque a igreja sempre quis somar, sempre quis congregar, sempre quis estar ao lado de todos aqueles que defendem a vida de um modo geral. Tanto é que no ano próximo, o tema da vida, da defesa da vida, vai ser o tema da campanha da fraternidade, que vai estar assim, em profunda sintonia com todo esse debate que está acontecendo em torno do sínodo. É claro que alguns documentos a gente precisa traduzir, assim, de algum modo fazer com que eles sejam mais compreensíveis para as comunidades, para as pessoas mais simples, para as crianças, para os estudantes. Então isso cabe aos bispos, aos padres, aos párocos de modo especial, fazer com que esses conteúdos possam chegar a todos. É bom a gente lembrar, o que foi aprovado até agora como um documento foi apenas um instrumento de trabalho, que é como se fosse uma cartilha que vai nos orientar para os debates que vão acontecer durante o sínodo. O documento conclusivo, o Papa escreve após o sínodo. Então nós temos assim um pouco a perspectiva de que no início do outro ano, 2020, o Papa possa nos brindar com um bonito texto, assim como nos fez neste ano. O Sínodo da Juventude, o Papa escreveu no início deste ano um texto maravilhoso que a gente precisa conhecer. Cristo vive, é o título, trazendo aquilo que mais importante se debateu no Sínodo para a Juventude. Assim também vai acontecer com o Sínodo para a Amazônia. Nós esperamos que o Papa possa, iluminado pelo Espírito Santo, assim, assessorado por tanta gente boa, tanta gente competente, inclusive mulheres, porque isso também é uma novidade no pontificado do Papa Francisco. Esta reunião não é apenas de bispos e padres, também teólogas, sociólogas, especialistas estão sendo convocados como auditores do sínodo. Aqui de Manaus nós vamos ter, além dos bispos auxiliares, visto que o nosso arcebispo está impossibilitado de participar, nós vamos ter alguns professores que estão sendo chamados e também alguns padres. O nosso reitor do Seminário São José, o padre Zenildo, vai fazer parte da equipe dos auditores, assim também como uma religiosa paulina, a irmã Gervis, que é do interior do estado, também foi convocada. O padre Justino, salesiano e tantos outros, assim também como alguns pastores, né, que vão também participar, dando a sua colaboração, porque a igreja ela assume a causa ecumênica, ela quer estar sempre de mãos dadas com todos aqueles que entendem de que a fé cristã ela precisa também estar ao lado da profecia, ao lado de todos aqueles que defendem a causa do Evangelho. E nós temos aqui na nossa Amazônia o exemplo bonito de diversos pastores, diversas igrejas que também estão sintonizadas com essas causas em comum. Assim, tudo é fruto da ação de Deus, né? Mas os papas, desde Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, sempre valorizaram a dimensão ecumênica, né? Ou assim, a proximidade com aqueles que professam a fé em Jesus, sejam das igrejas evangélicas, seja também das igrejas ortodoxas. Então o sínodo vai ser um grande evento eclesial e também ecumênico, que a gente possa se alegrar que cada um do seu lugar, na sua comunidade, é chamado a rezar para que o sínodo possa nos trazer assim respostas, né? Para que a gente possa caminhar juntos na certeza de que é um evento, de fato, que vai ser como um grande Pentecostes para a nossa igreja da Amazônia. Então, que a gente possa se interessar em estar atento e aguardar o resultado, porque após o sínodo vai se iniciar uma nova etapa, a mais desafiadora de todas, que é, de fato, a gente colocar em prática aquilo que está sendo refletido, para que não fique apenas nos bons propósitos, não fique apenas
em páginas de livros e documentos, mas que possa se transformar em ações concretas, em ações pastorais, para que a igreja, que está aqui na Amazônia, possa, de fato, continuar aquilo que está dando certo, né? Porque essa é a perspectiva, e a gente possa contribuir para que esta terminologia que está sendo muito aprofundada, a ecologia integral, que a gente possa compreender o que isso significa e assumir isso, né, diante de todos os homens e mulheres de boa vontade que querem ajudar a igreja a ser um sinal, a ser uma presença consoladora, misericordiosa, samaritana aqui em nossa cidade e em nossa região.